A palavra tem de tudo, ela ensina, ela exorta, ela te levanta, ela te repreende, sabe? Em alguns momentos ela é um alimento, em outros momentos ela é a chibata, enfim, a gente tem de tudo, não é? E o Senhor tem essa liberdade de fazer isso. Ele pode fazer isso e é bênção para as nossas vidas. Amém, queridos? Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Levíticos. Capítulo 1, versículo 1. Só isso. Assim diz a palavra de Deus. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura deste texto, que servirá para a nossa meditação. Deu para entender todo o texto? A querida falou assim: pastor, dizendo o quê? Você vai ouvir. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: amém. Acenda a luz. Livro de Levíticos é um livro pouco conhecido. Raramente você ouve mensagens sobre o livro de Levíticos. Mas é um livro muito importante para os cristãos. Muito importante pelo seu conteúdo. O livro de Levítico tem coisas que só nele encontra. A palavra sangue aparece 89 vezes. E tem tudo a ver com o cristianismo. A palavra sacrifício 83 vezes aparece. Sacerdote 60. E não é por menos que o livro de Levítico é citado por Jesus e na Bíblia toda por muitas vezes. Por mais de 90 vezes há uma citação do livro de Levíticos. Ele é muito importante. O que Levíticos trata? Levíticos trata das leis mosaicas, as leis para Israel. Ensina Israel nos detalhes mínimos como que Israel deve se portar. O que é mais interessante é que Israel recebeu 613 mandamentos. E todo judeu, ele deve obedecer todos. Porque se ele deixar um, ele é anátema. Ele não é cumpridor. O cristianismo não tem 613. Porque Jesus pegou 613 e dividiu tudo em 2. Jesus teve só 2 mandamentos. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você diz, é mais fácil cumprir esses 2? Não é também. Porque esses 2, ele envolve os 600, as 600 leis e mandamentos deixados. O Senhor Jesus não foi menos importante por ter deixado 2 mandamentos.
São tantas coisas que este Jesus, que é considerado o maior rabino que passou pela história, esse mestre, ele deixou ensinamentos importantes que vêm desde Israel a nós, e o Senhor Jesus deixou coisas específicas para nós. Uma das coisas que o Senhor deixou, e Israel também, é em relação à mistura. É uma das leis. Toda mistura não presta. Tudo que é misturado não serve. Interessante, não é? Você, quando mistura, você complica. É mais fácil não misturar as coisas. Homens, quanto menos se misturar, melhor. Menos sofrimento, mais felicidade. Sabe, quanto mais você misturar, animais, por exemplo, não se mistura animais. A ciência hoje junta um com o outro para fazer um terceiro, um quarto. É abominável. Vocês já ouviram falar do pitbull? É o cão mais endemoniado da terra. Você sabe por que o pitbull é endemoniado? Porque ele é o resultado do cruzamento de várias espécies de cães. E eles foram cruzando um com o outro, um com o outro, um com o outro, e chegou no pitbull. Quando você mistura muito, você chega no pitbull. E isso Israel já sabia. A gente não mistura nem semente. Você vê, por exemplo, na igreja, trigo é uma coisa, não é? E o trigo não se mistura com o quê? Com joio, que é outra semente. A palavra de Deus diz que haverá um dia que o Senhor vai vir e vai separar. Trigo é trigo, joio é joio. Então não se mistura nada. Quanto menos você misturar, melhor é. Melhor resultado tem. Eu estou só dando a introdução daquilo que eu vou falar para vocês. As leis de Deus, elas são perfeitas. Elas são perfeitas. Se nós aprendêssemos e aplicássemos, nós seríamos muito mais felizes. Ovelha é ovelha, bode é bode, eles podem se parecer. Na verdade, são animais diferentes. A psicologia diz que nós temos dentro de nós os dois, a ovelha e o bode. Já expliquei isso para vocês. E é terrível, que você tem que matar um em você. Quem vive essa duplicidade é infeliz. Ou você é ovelha ou você é bode. Você não pode ser ovelha e bode ao mesmo tempo. Você precisa trabalhar o bode para que ele vire ovelha. Então toda mistura, ela é abominável. Existem outras leis, outros princípios. Você quer ver que é interessante? O princípio de propriedade, que você encontra em Levíticos. Você tem um terreno. No meio desse terreno tem uma mangueira. No pé da mangueira tem uma manga. De quem é a manga? Você vê como a palavra de Deus cuida de detalhes.
Eu fiz uma pergunta para vocês, de quem é a manga? A manga é de quem comer? Não. A manga é de quem é dono do terreno. Você vê como Israel aprende, os judeus aprendem esses princípios. Mas a mesma manga, se cair do pé no chão, já não é mais do dono do terreno. Se a manga cair no chão, a manga é de quem? De quem pegar. Princípios de propriedade. Porque Israel aprendeu que nem um fio de cabelo cai da cabeça se Deus não permitir. Uma manga não cai do pé se Deus não permitir. Você vê como é perfeição os mandamentos de Deus? Eu pergunto para você, quando que a manga cai do pé? Quando Deus manda ela cair. E quando que Ele manda ela cair? Quando Ele sabe que alguém que vai passar precisa de comer aquela manga. A manga cai do pé porque alguém precisa comer. E o israelita, se chegar na propriedade e a manga estiver no pé, ele passa fome, mas não rouba a manga. Mas se a manga estiver no chão, ele come porque ele sabe que ele pode comer, porque aquela manga é dele. Está no chão porque Deus permitiu que ela caísse. Está no chão porque alguém precisa comer. Primeiro recado do Espírito Santo para você. A manga caiu no seu caminho. Você não entendeu, né? Vou falar novamente a palavra profética. A manga caiu no seu caminho. A manga caiu no seu caminho. Não entendi, pastor. O que é isso? Deus sabe que você precisa comer. E Ele não vai deixar você caminhar com fome. Você que entrou desesperado aqui neste culto, preocupado com a tua vida financeira, eu estou profetizando para você. A manga está no chão. Quem quiser receber, diga eu recebo. Interessante. O Espírito de Deus faz cada coisa. Tem recados de Deus que são lindos, né? Senhor não vai deixar você na fome. Senhor não vai deixar você na derrota. Senhor não vai deixar você jogado. Porque Ele vai tirar fios de cabelo, de cabeças. Ele vai tirar folhas, Ele vai tirar frutos para que você coma. Ele vai abrir portas para você. Amém, igreja? Amém. Esse é um princípio da propriedade. São tantos princípios. Se você pudesse ler o livro de Levíticos com calma, eu passei essa noite lendo. É uma coisa muito abençoada. Esse princípio ensina também a manga que caiu da mangueira
A manga que era sua, porque você é dono da propriedade, quando ela cai, deixa de te pertencer. Pertence a quem come. Princípio de propriedade. É profundo isso. Você perdeu, e você perde quando aquilo não é mais teu. Por isso que você perde. Ninguém perde nada que é seu. A manga caiu porque alguém precisava comer. Você perdeu porque não era teu. Por isso que você perdeu. É profundo isso, gente. É profundo. Se você deixar cair o dinheiro aqui, nem volte para trás. Alguém vai pegar aquilo lá e vai fazer proveito. E não é um malandro. Tudo que você perdeu ultimamente, esquece. Não era teu. Por isso que você perdeu. Não era para você. Perdi dinheiro que não era meu. Perdi um amado que não era para mim. Perdi um patrimônio. Não era meu. O que é meu está no pé. O que é meu está no pé. Amém ou não amém? Amém. Eu quero que vocês alcancem. Um dia nós vamos estudar Levíticos aqui. Ficar um mês inteiro estudando Levíticos. A gente estuda Levíticos assim, é profundo. Mas te ensina a viver. Ensina a viver. Se o namorado foi embora, é porque ele não era teu. Mas se ele voltar, ele está no pé. Amém ou não amém? Esses princípios são muito abençoados para você entender. Então Deus deixou 2 mandamentos. Ama o Senhor teu Deus. Esse é chamado mandamento de dentro. Existe um mandamento de dentro, que é do nosso interior. Esse é um. Ama o teu Deus com todo o entendimento. Não é coisa de fora, é coisa de dentro. Amar a Deus é coisa lá de dentro. Coisa de fora, ama o teu próximo. Esse é mandamento de fora. Esses 2 mandamentos, para os cristãos, são bastantes. E então ele vai ensinando cada um. Para amar existe um caminho. Para amar a Deus, existe um caminho em linha reta. Este mandamento interno é assim: amar a Deus é algo que vai reto. Por isso que a palavra de Deus diz assim: eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou em direção ao Senhor, linha direta. Amar a Deus, o mandamento interior, é algo que você não desvia. Você vai direto. Essa linha reta deve ser seguida. Amar a Deus é uma vida para frente. Deus não anda para trás. Deus não anda para o lado. Quando você olha para trás, você trava. A experiência da mulher de Ló é a experiência de alguém que parou e olhou. Amar a Deus sobre todas as coisas é andar em linha reta para frente. E eu vou vencendo.
Cairão 10.000 à minha direita, tantos mil à minha esquerda, mas eu vou. E eu não volto atrás. Quando você fica com a tua vida parada, olhando para trás, tua vida trava e você fica infeliz, improdutivo, incapacitado, e é algo terrível. Vai andando na vida, para frente, para frente, para frente. Se algumas coisas vão sendo perdidas, perdi porque não era minha, não me pertencia. Enquanto me pertenceu, esteve no meu pé. As coisas que vão acontecendo não me fazem parar. Eu não paro. Eu não olho para trás. Eu não fico vivendo de passado. Eu olho para frente. Para frente. É como casamento. Se você ficar contando os problemas do casamento, você não consegue viver. Você tem que conversar, dialogar, acertar, ponto final e pronto. Vamos para frente que atrás vem gente. E vai embora. Perdoar é uma forma de andar para frente, porque perdoar é esquecer, é apagar. Você não vai conseguir sair desse embaralho que você está, se você ficar olhando para trás. Olhar para prejuízo, olhar para perdas, olhar para coisas que ficaram no passado. Todos nós temos no passado alguma coisa que nos desvia para voltar. Eu olho para frente, eu olho para frente, eu ando para frente. Amar a Deus é isso. Amar a Deus é andar para frente sem desviar. A vida, quando você olha para trás, ela paralisa. E uma coisa que nós fazemos também no amor que temos em Deus é sinalizar nossa vida para que você possa não perder a direção. Existe um ensinamento de alguém que entra numa selva. Sabe como é que você entra na selva? Quando você for entrar numa selva ou num deserto, você vai demarcando cada lugar que você vai. Você pode enfincar uma estaca, você pode colocar uma fitinha, mas você dá um passo, 2, 10, amarra a fitinha. Por quê? Porque se você precisar retomar o caminho, você tem e sabe como voltar. É muito importante isso. Marcar o teu caminho, ter referências do teu caminho. Nas coisas de Deus, você precisa fincar estacas, você precisa demarcar para não se perder. É muito importante que você, cada base da tua vida, tenha uma estaca. Por que você precisa marcar? Porque cativeiro não é eterno. Quando Israel foi para o cativeiro do Egito, quando foi para ficar, eles demarcaram, e foi assim que eles conseguiram voltar. Porque eles sabiam que a escravidão era temporária. Então, na hora de voltar, eles teriam noção de como voltar. Amar a Deus é você andar nessa linha reta e não se perder. E quando se perder, saber como voltar. Deus pede para Moisés montar um altar. Segura para mim aqui que a minha calça está caindo aqui. Eu vou passar vexame aqui. Glória a Deus.
Antes do vexame, deixa eu me cuidar aqui, né? Eu fico dando uma de bonitão aqui, eu estou sentindo que estou perdendo o controle da coisa. O Senhor manda Moisés construir o altar. Foi o que nós lemos aqui. O Senhor aparece na porta da tenda e diz a Moisés, chama Moisés. Na verdade, ele chamou Moisés para construir um altar. Agora eu vou começar a pregar. Até agora foi só a introdução. Todos nós precisamos de altar. A vida espiritual necessita de um altar. E Moisés é chamado a levantar um altar. Moisés é um cara especial. Ele não é um cara idiota. Deus escolheu uma pessoa muito especial. Moisés, com 16 anos, ele era um príncipe, morava no Egito e estava no palácio. Os historiadores dizem que Moisés, aos 16 anos, falava 70 idiomas, entre línguas e dialetos e coisas. Ele, com 16 anos, estava sendo preparado para ser faraó. O cabelo dele era daquele estilo brilhante. Ele usava aquele peitoral, usava aquela coisa no queixo. Os olhos dele eram pintados como um faraó. Homem culto, preparado para a guerra, preparado em aeronáutica, em guerra, em mares, em tudo. Eu estou falando agora dele aos 16 anos. E um dia, ele resolve fazer uma coisa, um estudo. Resolve fazer um estudo a respeito dos deuses do Egito. Egito tinha Deus para tudo. E ele começa então a estudar os deuses do Egito. E estudou todos. Faltava só um Deus que ele não conhecia. E alguém disse para ele: o Deus que você não conhece é o Deus dos hebreus. Então Moisés vai a uma casa hebreia e diz para a mulher daquela casa: me fale a respeito do teu Deus. E ele estranhou, porque ele entrou na casa da hebreia e não tinha nenhum altar. E ele diz: olha, cadê o altar do seu Deus? E a hebreia disse para ele: não tem altar aqui. O meu Deus é invisível. E ele falou para ela: me mostra, deve ter um lugar onde esse Deus pode estar. E a hebreia levou um menino que preparava o estudo, e quando chegou num sepulcro, ela baixou-se, chorou. Moisés estranhou e falou: é aqui que está o seu Deus? Ela falou: não, aqui não está o meu Deus, aqui está Abraão, e o meu Deus é o Deus de Abraão. Foi assim que Moisés chegou ao Deus de Israel. 60 anos depois, ele encontra aquela chama na relva. E quando ele se aproximou, o Senhor disse para ele assim: tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é um lugar santo. E ele falou: quem és tu? Ele disse: eu sou. Foi a primeira vez que manifestou Deus a Moisés dizendo: eu sou. O Deus invisível que lá atrás foi falado. Foi quando ele conheceu o verdadeiro Deus. Aquele foi o altar
que ele tanto procurava foi encontrar aquela chama numa sarça que ardia. Então, voltando à história, Deus fala para Moisés: eu quero um altar. Me faça um altar. E aí então Moisés começa a preparar, já agora, com 80 anos, ele começa a preparar o altar que Deus havia pedido. O texto sagrado diz que ele pergunta: Senhor, eu vou preparar com ouro? E o Senhor diz: não, ouro não. Então vou preparar o altar com prata? Diz: não, prata não. Diz: como vou preparar o altar? E o Senhor disse: com pedra. Por que o altar não pode ser ouro? Porque em cima do altar tem fogo. E o fogo derrete o ouro. Derrete a prata. Derrete o cobre. Por isso que altar de Deus não é suntuosidade, não é riqueza, não são metais. Altar de Deus é algo muito mais profundo. Você quer fazer um altar para Deus? Não precisa construir uma catedral de ouro. Aliás, o que mais se faz hoje é construir catedrais de ouro. Quanto maior, sabe? Olha, quanto maior a catedral, mais derrete a sua matéria-prima. No altar também verte-se água. Então, água sobre madeira não pode ser, água sobre... ela vai estragando o altar. E o Senhor pede a Moisés, então, que faça um altar de pedra. Como Moisés era especialista em Egito, ele falou: tá bom, eu vou então chamar os melhores artífices e vou preparar a pedra. E o Senhor disse: não. A pedra para o altar de Deus, ela não é talhada, ela não é trabalhada. A pedra para o altar de Deus, ela é como é, na sua origem. Quando Deus pediu um altar para Israel, Ele não põe a mão na pedra. Pega a pedra como ela é e ponha e faça o altar. Por isso que altar não se constrói com pedra moldada. Quando você for fazer um altar para Deus, não adianta você ficar com cara de crente. Você tem que ser crente. A cara. Não adianta você fingir que você não é. Só vale o que você é. Quando você for a um altar de Deus, você precisa ser genuíno. Você precisa ser não alguém que foi moldada. Não adianta você pegar uma ferramenta para arrumar a pedra. Não faz templo com pedra arrumada. O grande problema das pessoas é a igreja. Porque a igreja é um instrumento de formar a pessoa. Então fica, faz isso, isso pode, isso não pode, isso não pode. Isso daí é moldar a pedra, gente. E por isso que na igreja está cheio de gente que, apesar de estar 40 anos dentro da igreja, não evoluiu nada. As religiões estão aí para moldar. Quando Deus falou assim: eu quero pedra bruta. E essa pedra vai ser naturalmente preparada
para ser altar. Nós somos pedras iguais às que estão por aí, umas pontiagudas, outras redondas, somos diferentes. Não dá para fazer todo mundo redondinho como eu, nem quadradinho como eu. Não queira fazer isso. Não fique tentando fazer as pessoas redondas, quadradas, pontiagudas. O altar de Deus quer pedras na sua condição original, para serem naturalmente moldadas. Vocês estão entendendo esse princípio? É por isso que esse pastor não fica atrás de ninguém, correndo atrás. Esse fuma, aquele não fuma, esse bebe, aquele não bebe. Naturalmente você vai aprendendo de Deus, você vai formando de Deus e vai se moldando. Você vai aprendendo o que significa ser pedra de altar. Você vai se lapidando, você vai melhorando, você vai corrigindo. A igreja tem uma fome imensa de correr atrás dos outros e enfiar-lhe doutrina, costume, hábito ou julgamento. Essa pedra pontiaguda aqui, precisamos jogá-la fora. Como é que eu vou colocá-la dentro da construção do altar? Querido, sinceridade, verdade. O que Deus mais se agrada é com a tua sinceridade. Deus, eu tenho esses problemas. Eu preciso do Senhor para arrumar isto. Eu quero melhorar isso, Senhor. O Senhor se alegra por isso. Estou cansado nesses 40 anos de igreja de encontrar gente que fala mal da pessoa que adulterou, que errou. São terríveis. Aí você vai encontrar durante a vida, era um adúltero contumaz, safado, sem vergonha, pior do que todos que ele... Às vezes encontra alguém que malha homossexualismo, malha. Só, cuidado. Atrás de um julgador contumaz, homossexualismo, está um homossexual, um cara com problemas. Toda pessoa que está atrás com julgamento, ela tem conflitos. Nós precisamos aprender, sabe, a termos misericórdia, compaixão e ajudar. Hoje, não sei se foi, deveria ser o desfile gay de São Paulo. Não sei se foi. Não vou, nem para ver. Mas eu tenho por eles misericórdia. Eu tenho compaixão. Sabe, eu peço a Deus que eu possa alcançá-los. Porque são pedras que estão deformadas, mas que podem ser usadas para ser templo também. Sabe, a coisa mais ridícula que tem é você dizer assim, eu sou uma pedrinha bonitinha, na medida, para ser a construção do templo do Deus Altíssimo. Meu, você é um porcalhão. Você não é nada. Você é um pecador contumaz, enrustido, mascarado, escondido atrás de uma máscara. Para construir um altar e para dizer, eu amo a Deus acima de todas as coisas, é preciso ser verdadeiro. Deus, eu tenho necessidades, eu tenho problemas, eu preciso de ajuda. Aí Deus ouve e abençoa. Amém ou não amém? Amém. Moisés começa a levantar o templo, começa a levantar o altar. Com pedra. E o altar é feito de pedra. De pedra, porque o Senhor disse, se passares pelo fogo, não serás consumido. A palavra diz que se as águas
vierem, não te submergirão, porque você é pedra. Você é especial de Deus. Uma pedra original, como você é. A religião não te moldou. A sinceridade é a coisa principal da tua vida. É muito importante você poder encaixar as pedras. Sabe que a função do pastor, a minha função aqui é encaixar pedra. Pedra que não bate uma com a outra, pedra que não tem simetria, pedra, eu fico aqui, encostando uma na outra, pegou, essa não dá conta com essa. Passa, nem diz, paz o Senhor, nem paz seja convosco, nem olha. Sabe, é pedra chata com pedra aguda, eu te cutuco. Sabe, eu nem pego na mão dessa pessoa, você é uma pecadora, você é quanto mais, eu sou um abençoado. Pastor lida com pedras, construir templo, é dificílimo você encaixar pedras naturais. Por isso que uma igreja é difícil de lidar, porque pedra, é difícil encontrar duas pedras que se encaixam. É algo muito difícil. Uma coisa importante que acontece na construção do altar. Levíticos diz que o altar tem que ter 2,88 metros de altura. Levíticos fala dos detalhes. Agora, como é que você vai subir no altar 2,88 metros? Eu tenho 1,75, 76. Agora, velhinho, já estou acho que com 1,72. O velho vai baixando. Daqui a um tempo estou com 1,60. Por que o Senhor pedia um altar tão alto, 2,88 metros? Porque é difícil subir no altar. É difícil subir no altar. É muito difícil você viver em cima do altar. Não é fácil, queridos. Você diz, porque é alto, pastor? Porque é difícil. Eu imagino Moisés fazendo um pouco de conjectura aqui. Moisés diz, entendi. O Senhor está mandando eu construir uma escada. O Senhor diz, não. Para você subir o altar não pode ter escada. Porque a escada, o tamanho e a altura perde a referência. Porque você vai subindo de degrau em degrau, quando você vê, você já está lá em cima. Você não percebe como o altar é muito alto. Na verdade, o que foi construído pelos levitas foi uma rampa. Uma rampa. E Deus mandou ele construir uma rampa, sabe, íngreme. E as pessoas iam subir, mas ela era íngreme, e ela era lisa, e escorregava, e não dava para subir no altar. E eu estou dizendo, como é que eu vou subir no altar? Aí o Senhor fala, no altar só se sobe de joelhos. Ninguém sobe o altar de Deus assim, ó. Altar de Deus só se sobe de joelhos, de joelhos, de joelhos. Você quer subir o altar de Deus? Você quer ter uma vida espiritual?
vai de joelhinho em joelhinho e tem uma coisa, dói, machuca, é difícil. Vida espiritual não é fácil. Nós já temos 50 milhões de cristãos no Brasil. 50 milhões, quantos estão no altar? A maioria está aqui embaixo do altar. Sabe, eu fiquei abismado na madrugada, porque eu fico pensando sobre isso. Quando Jesus sobe ao Gólgota, o Gólgota era um altar. Lá em cima. Quem já foi em Jerusalém, sabe, está lá em cima, o altar. Quando Jesus vai embaixo, sendo levado para o Gólgota, ele não fala nada. Mas quando Jesus está lá em cima, ele fala. Por que ele falou lá em cima e não falou aqui embaixo? Porque tudo que se fala no altar, Deus ouve. Deus ouve o que se fala no altar. Toda palavra que é dita no altar é recebida pelo Senhor. E uma coisa que você precisa saber é que Deus, Ele não escuta, Deus ouve. E Ele não ouve pela orelha, pela audição, Ele ouve pelas narinas. Por isso que Ele diz que as palavras, as vossas orações, serão transformadas em incenso e cheiro suave à minha presença. Deus ouve a tua oração, aqui ó, pelas narinas. E Ele só ouve quando você está em cima do altar. Deus não ouve oração de crente de carteirinha. Deus não ouve oração de cristão marca mané. Deus ouve oração de quem está no altar. Amém ou não amém? Está difícil? Tá, né? Mas você tem que comer esse músculo aí para aprender. Uma coisa que o altar tem, e por isso Levíticos é muito importante, que fala muitas vezes da palavra sangue. O principal do altar é sangue. Por isso eles levavam os animais lá, aqueles que eram escolhidos, e o sacerdote cortava lá a jugular, o pescoço, e o sangue era espargido no sacrifício. O sangue, portanto, no altar é muito importante. Não há sacrifício sem sangue. É por isso que o Senhor foi o nosso Cordeiro. O Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que foi espargido. O sangue dele é que foi derramado. E ele não foi bode, ele foi ovelha, porque ele foi quietinho para o altar. Há uma diferença do bode e da ovelha. O bode, quando era levado no altar, quando ele percebia que ia morrer, ele chifrava, ele dava paulada, ele dava coice, era um problema. Até hoje é um problema para o sacerdote oferecer um sacrifício de bode. Ele berra muito. A ovelha não. A ovelha, ela vai com a cabecinha assim. Parece que, sabe, vai encostar a cabecinha. Não fala nada. Foi por isso que Jesus não falou nada. Ele era ovelha. Mas o sangue é muito importante na vida cristã. O sangue é muito importante na vida cristã. E agora eu vou falar para você um dos maiores mistérios que muito pouco crente sabe, e você vai saber por esta mensagem. Senhor, e o sangue? Como é que eu faço?
Está resolvido? Está. Mas toda vez que você vem na igreja, você vem para o altar. Se você vem para o altar, você precisa trazer sangue. Sim, pastor, agora vamos para o sacrifício, agora vamos cortar. Você sabe o que é dízimo? Dízimo é sangue. Então, explica melhor, pastor, que a coisa agora confundiu na minha cabeça. Você trabalha o mês inteiro. Você recebe o seu olerite. Portanto, você recebe o seu pagamento. O seu pagamento é dinheiro. Amém ou não amém? O seu dinheiro é sangue. Sabia disso? Você trabalhou, teu suor desceu, é sangue, é trabalho. Por isso que eu digo para você, quando você trazer oferta na igreja, não traz oferta de jogo, não traz oferta de roubo, não traz ofertas de negociatas. Por quê? Oferta no altar de Deus tem que ser oferta de sangue. Por isso que Israel foi ensinado a dar o dízimo. Aquele é um ato de sacrifício, é um ato de sangue. E é por isso que Malaquias diz: dê os dízimos na casa do Senhor. Estarás me desafiando, as portas, as janelas do céu serão abertas para você. Dízimo é sacrifício. Oferta é sangue. Se você não tem o hábito de ofertar no altar, significa que você não tem colocado sangue no altar. Sem sangue não há sacrifício. Por isso que dízimo é um dos maiores segredos que nós temos. Não importa as igrejas que usaram mal o dízimo, não importa as pessoas que enriqueceram com dízimo, não importa. Houveram sacerdotes contidos na palavra de Deus, eles eram tão contumazes, tão violentos, que todo animal que era sacrificado no altar, ele poderia comer esse animal depois, era alimento dos sacerdotes. Mas tinham sacerdotes que eles eram tão perversos, que o animal, quando estava sendo sacrificado, ele defecava de dor. Ele urinava no altar de dor. Sabe o que o sacerdote fazia? Mandava fogo em cima da obra do animal defecante e dizia que aquilo era sacrifício. Você está oferecendo a Deus um sacrifício que não é o verdadeiro. Por isso que não se dá esmola na oferta. Por isso que todo homem que usar o sangue do altar para enriquecimento vai dar conta a Deus. Esses homens que montaram impérios aí vão dar conta com Deus. Porque essas pessoas que deram essas ofertas, não deram ofertas de defecções. Eu queria falar a palavra certa aqui, mas vou, né? Internet lá me matam aí. Então nunca você fica preocupado, eu não oferto ao Senhor por causa de A, de B, essa malandragem, essa coisa. Não faça isso, porque ofertar a Deus é ato de sangue. Agora, se esta igreja usar mal o sangue que você queimou no altar, eu respondo por isso. Eu vou responder perante Deus pelo fogo estranho. É o fogo do sacrifício estranhos. Amém ou não amém?
Eu, durante muito tempo, vivi numa igreja onde a gente dizia: aqui você não oferta. E era uma igreja miserável de um povo miserável. Todo ser que não aprende a sacrificar a Deus o sangue, é sobre ele o império da miséria. A pessoa que não oferta ao Senhor no altar de Deus, ele é miserável. É princípio judeu isto. Eu estava vendo hoje a Eurocopa na Polônia, e eu me lembrava que na Polônia os judeus foram consumidos, e mais de 6 milhões lá. Conta a história de uma sobrevivente, não sei se é viva hoje, mas eu assistia uma entrevista com ela, que ela sobreviveu aos maus tratos lá daqueles lugares. E ela conta que estava sendo levada para a morte no trem, e o trem tinha uma abertura em cima, e dentro dos vagões, centenas de judeus morrendo de fome, morrendo de sede. E por aquele buraco de cima, quando o trem parava numa estação, soldados alemães vinham e jogavam um esguicho de água por aquele buraco. E os judeus de dentro dos vagões bebiam aquela água, desesperadas pela sede que estavam. E lá no outro vagão, na outra parada, um soldado alemão jogava um pedaço de pão seco. E os judeus se matavam para pegar aquele pão seco, para comer, porque estavam acabados de fome. E essa mulher conta que um pedaço de pão seco caiu na sua mão. Mas quando este pão seco caiu na sua mão, ela lembrou: eu quero um milagre. Eu quero um milagre para sair daqui. E ela lembrou do ensinamento dos hebreus. O milagre vem no ato do sacrifício. Ela pegou o pão morrendo de fome e disse: Deus, onde tem um altar para que eu possa colocar o meu sangue? O pão duro, que é tudo que ela queria para comer, e todos queriam. Diz ela que o sentimento do coração dela parou diante de um velhinho de cabeça branca, e ela ofereceu o pão, e ele pegou o pão e comeu do pão, e ela diz: o meu milagre aconteceu. Eu fui a única pessoa daquele vagão que sobreviveu. Eu não comi daquele pão, não morri de fome, e vivi até estes dias. Ela tinha 80 e poucos anos, 90 anos. Quando você sacrifica o sangue, vem um milagre sobre a tua vida. Quando você dá o dízimo, você não vai morrer por causa dele. Você não vai passar fome por causa dele. Quando você oferta a Deus, você não vai passar fome. Você diz: e se eu não vou na igreja? Se eu não tiver igreja, para quem que eu dou? Dá para quem tiver cabelo branco. Cabelo branco significa altar de Deus. Sempre que você passar por uma cabeça branca, você reverencia. Você reverencia. É ato de humildade e de respeito a Deus. Sangue é vida.
Sangue é vida. É por isso que os cristãos, os judeus, não comem chouriço. Nunca coma chouriço. Chouriço é um subproduto de sangue. Nunca ponha na tua mesa chouriço para comer. Você está comendo sangue. Sangue não se come. Sangue é vida. 2. A mulher em fase menstrual, em ciclo menstrual, não pode ser tocada porque ela está exposta ao sangue. Não pode ser tocada. Maridos, machões de plantão, ciclo menstrual, tem que dormir. Viu? Dormir. Acontece que a gente não espera, não quer esperar, não deseja esperar, né? O hormônio está violento. Né? Espera. Tem que terminar o ciclo. É preciso respeitar o sangue. O sangue é vida. Sabe? Existe a discussão religiosa a respeito dos testemunhas de Jeová, da forma, olha, em muitos casos, eles têm perfeito discernimento do que representa a palavra sangue. É muito importante você aprender. A palavra de Deus diz assim, durante a semana, separe o sangue, leve para o altar e peça o seu milagre. Famílias que não estão acostumadas a ofertar a Deus. Se você não quer dar na igreja, escolha um cabeça branca e dê para ele. Oferta ao Deus Altíssimo. Mas não passe um mês. Porque você não come um dia, você não come 2 dias, mas fica 30 dias sem comer. Você morre. Ofereça a Deus a tua oferta de tempo em tempo. De tempo em tempo. E se não tiver um altar que você conheça, para um cabeça branca na rua e diga, obra de Deus, do Senhor, ao Deus Altíssimo, e entrega a Ele a tua oferta. Amém, queridos? Não jogue comida fora. Não jogue teus bens fora. Há alguém que precisa dele. O que para você já não serve mais, para outro vai servir. São todas essas coisas que Levíticos escreve. Vê como é maravilhoso. Você diz, mas o pastor hoje deu uma navegada, passou por tudo. Passei porque para você saber como a palavra de Deus. Você sabia que o teu dinheiro é sangue? Teu dinheiro é sangue. Deus quer abençoar você. Jesus falou no altar, lá no Gólgota. E ele ouve e fala de cima do altar. O altar é construído com pedras originais, como você é. Subir no altar é difícil. Dói e é escorregadio. Deus quer levar você ao altar. Deus disse a Moisés, faça o altar. E o Espírito de Deus diz hoje neste culto, faça o altar. É no altar que Deus ouve. É no altar que Deus fala. É no altar. A primeira palavra hoje profética para você é: a manga já caiu da mangueira.
A segunda, Deus está te trazendo de volta. Você está voltando e as demarcações da tua caminhada indicam que você volta agora para as condições das quais você saiu. Sabe, às vezes no caminho reto do altar, nós desviamos para a direita ou para a esquerda. Hoje Deus te traz, está te trazendo de volta. Sabe, nós vamos desvairando. Como o Senhor nos ama muito, Ele começa agora a nos trazer de volta. Diga assim: eu estou voltando. Você está voltando à normalidade. Você não está ficando fanático, você não está ficando... Não, essa vontade, essa fome que você sente, sabe, é Deus que está te trazendo de volta. O Senhor te colocará sobre o altar. O Senhor colocará tua vida sobre todas as coisas. A bênção do Deus Altíssimo é sobre tua vida. Seja a paz do Pai reinante no teu coração. A bênção do Senhor seja sobre a tua casa. Glória a Deus. Deus possa abençoar você de forma muito grande. Muito grande. Hora da concordância. Eu concordo, Deus, de que a manga já não está no pé, mas está no caminho. Diga: eu concordo. Eu creio desta forma. A fome não é para a minha vida. A miséria não é para a minha casa. O Senhor supre a minha mesa. Se alguém está em dificuldades com a empresa, com o emprego, com dinheiro, em nome do Senhor Jesus, quantos concordam que Deus está abençoando nossas vidas agora? Nada vai te faltar. Ninguém vai tomar aquilo que é teu. Porque se cair uma manga, 2 mangas, 3 mangas, o mangueirão está cheio lá, e todas elas te pertencem, são suas. Ninguém vai subir para tomar da tua manga. Eu concordo, você disse: eu concordo. Eu concordo que sobre a minha vida a saúde está estabelecida. Nenhuma enfermidade passa pelo teu corpo. Caia por terra todo corpo estranho. Caia por terra tudo aquilo que é estranho à tua saúde. Em nome do Senhor Jesus, falando de cima do altar, para o meu Deus que ouve, sejam estas palavras transformadas em cheiro suave, em incenso. Receba a cura sobre todos os males na tua casa. Eu concordo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.